Queria a sua análise do jogo e, principalmente, também o apoio do torcedor ao goleiro Matheus Cunha. Eu vou começar pelo fim. O apoio para todos nós. O apoio para uma equipa que precisa, que merece. E hoje mostrou mais uma vez que merece muito. Muito mesmo. E digo isto porque nós fizemos um jogo bem conseguido, um resultado que é justíssimo. Não há qualquer margem para dúvida sobre aquilo que é este resultado final. Peca por escasso, sofremos mais do que aquilo que precisávamos, porque de facto na primeira parte tivemos algumas oportunidades que não concretizamos, mas criamos um volume muito grande de oportunidades. Criamos, primeira parte principalmente, com muito jogo ofensivo, mas é normal, o resultado está próximo. Deixámos de jogar como devíamos na segunda parte, e digo jogar de ter a bola, de termos mais controle de jogo com bola. Acabámos por permitir ao adversário ter muita bola dentro da área, muita bola longa, e isso não é nossa matriz de jogo, não é aquilo que mais nos favorece. Mas mesmo assim conseguimos ser valentes. Todos os jogadores dentro de campo deram o seu melhor, aqueles que entraram acrescentaram muito também hoje à equipa. Justíssima a vitória de uma equipa que trabalhou imenso para conseguir este resultado, e uma equipa dos que jogaram e dos que não jogaram também. Rubem Júnior, Itatiaia. Arthur, como que foi para você trabalhar a equipe sem o seu principal artilheiro, né? E se tem uma expectativa positiva da volta do Caio Jorge para quarta-feira? Trabalhamos de forma exatamente igual àquilo que trabalhamos normalmente. Eu não trabalho em função de um jogador, não trabalho em função de 2 ou 3 jogadores, trabalho em função de uma equipa. Nós temos de estar preparados para aquilo que são momentos em que temos todo o elenco à disposição e outros em que não temos alguns jogadores. Nesta altura eu queria ter toda a gente, queria ter o Marquinhos, queria ter o Sinisterra, queria ter toda a gente disponível, o Romero. Não temos, perdemos o Caio também para este jogo. Vamos ver para quarta-feira quantos temos, quais temos, e com toda a certeza montar uma equipa que seja combativa, competente e que consiga ganhar outra vez. Ô Arthur, Rafa Nobre do Jornal O Tempo, parabéns pela vitória, mais uma aqui no Mineirão. Você já falou do Matheus Cunha, mas eu queria insistir um pouquinho para poder falar dessa parte psicológica, e aí eu vou citar também o Ney Sevilla Real, né, que foi praticamente o personagem desse primeiro tempo. Tem o gol marcado, mas tem outras grandes oportunidades, pelo menos 3, se a gente for analisar o gol do Christian, tem mais uma oportunidade perdida também. Como é que é o trabalho psicológico do treinador? Porque para muita gente ele poderia não voltar para o segundo tempo, né? E poderia até ser um caminho, né? De não voltar com ele para o segundo tempo. Como é que é essa conversa para o vestiário? Como é que é esse trabalho psicológico para ter o jogador ainda com a cabeça boa para esse segundo tempo? O trabalho não é feito ao intervalo e num período de 15 minutos onde as coisas estão todas muito acaloradas. E eu acho, e apetece-me perguntar-lhe o que é que você acha desta equipa emocionalmente, porque eu vejo uma equipa extremamente forte, agarrada a si própria, a saber aquilo que tem que fazer, uma equipa que eu vejo como o jogo que fizemos no Equador, onde tivemos momentos de sofrer e sofremos juntos, onde hoje, depois de muito daquilo que criamos, não concretizamos tudo e acabámos por ter uma parte final do jogo também de sofrimento para nós, e isto demonstra muito uma força mental de uma equipa. Nós não podemos avaliar a parte psicológica sobre a crítica ou sobre aquilo que é o desempenho momentâneo ou esporádico de um jogo. E para responder objetivamente à sua questão, obviamente que nem passou pela cabeça. O Ney, aquilo que criou, para mim, foi suficiente para justificar estar no segundo tempo também, porque a verdade é que nós equipa, podemos penalizar-nos de não termos um resultado mais confortável ao intervalo, mas as oportunidades foram criadas, o volume apareceu, nós conseguimos finalizar essas jogadas. Falta definição, falta um bocadinho mais de calma, falta um bocadinho mais de qualidade em alguns momentos, claro que sim, mas isso é o tempo, que não tem a ver com a parte psicológica, tem a ver, porque eu falo do Mateus e falo do Neisser, são 2 jogadores que trabalham lindamente, 2 profissionais que estão comprometidos com aquilo que é o seu trabalho, e por isso é que são uma opção para mim. Portanto, quando eu tenho jogadores dessa forma e preparados para dar o seu melhor, para mim, eu não lhes posso cobrar mais nada, porque cada um deles está a dar o melhor que tem. Arthur, aqui à sua esquerda. Quando você chegou, você falou que não tinha outro caminho para o Cruzeiro a não ser vitória, né? Foram 3 nos últimos 4 jogos.
como aproveitar esse momento também para, quando você domina um adversário, cria muito, transformar isso em gols, para a sequência ser cada vez mais positiva? É um bocadinho de potenciar aquilo que nós de bom temos feito. E não falo só de eventual volume de jogo e ofensivo. Temos tido também um bom desempenho defensivo, à exceção do jogo de São Paulo, já falamos sobre isso também. Mas a equipa tem tido um comportamento, um compromisso coletivo nos diferentes momentos do jogo. Aquilo que nós queremos fazer é potenciar este momento, o momento em que o jogador está confiante, o jogador está a tentar superar-se também fisicamente para a exigência que é jogar de 3 em 3 dias, de podermos estar preparados e na próxima quarta-feira voltar a estar no nosso melhor. Isto é um desafio para nós. E acho que, eu tenho dito muito aos jogadores, nós temos é que nos provar a nós próprios que somos capazes. Nós não temos que provar nada a ninguém. Nós não temos que mostrar para fora ou para quem quer que seja daquilo que é o caminho que temos a fazer. Quando nós nos desafiamos a nós e temos a coragem e a capacidade para podermos sermos o mais exigente possíveis connosco, nós estamos no bom caminho. E é isso que eu tenho sentido da equipa. Cada vez são mais exigentes, cobram-se individualmente, cobram-se também coletivamente e nós conseguimos ter esse tipo de resultado, que é a consequência de termos 4 jogos e 3 vitórias nesses mesmos 4 jogos. Mister Arthur Mesquita, Rádio 98. Qual é a ideia na manutenção do time que jogou contra o Barcelona para agora esse jogo contra o Red Bull, à exceção do Caio Jorge, por conta ali de um problema físico? E por que o Neiser Villarreal acionado no lugar do Caio Jorge? Qual foi a análise e a ideia para esse jogo? Me pergunto-lhe qual é a ideia de manter a mesma equipa? Isso, manter a mesma equipe com o Fagner, o Jonathan Jesus e o Lucas Silva também. Consistência e competência daquilo que fizemos no jogo anterior. Só simples. Em relação ao Neiser, a opção de termos 2 atacantes disponíveis mais fixos como 9, o Bruno como uma alternativa, mas ter o Chico da Costa e o Neiser que são opostos nas características. E nós sabíamos que hoje íamos continuar a ter espaço, que íamos criar espaço, queríamos ter que aproveitar também os movimentos de profundidade nas costas da linha defensiva contrária, e isso nós fizemos bem com um jogador mais rápido, mais capaz para atacar esse mesmo espaço que nós sabíamos que íamos conseguir trabalhar para lá chegar. Boa noite, Arthur, Rafael, Rádio Fã. Hoje um jogo que o Cruzeiro acho que talvez que mais criou oportunidades, né, nos últimos jogos, e como acertar também a parte de finalização e agora uma sequência de 3 jogos em casa, né, a importância do apoio do torcedor para realmente acertar esse momento do Cruzeiro? São momentos que temos de trabalhar, há momentos que nós não podemos fugir a eles e é difícil por vezes explicar como perdemos 2 golos, 3 oportunidades na pequena área no jogo de Barcelona. Difícil hoje na cara do golo, com o goleiro apenas pela frente, de termos 4 oportunidades na primeira metade e não temos conseguido concretizar. É um trabalho de processo e de continuidade. Isto não me desanima de todo. Eu ficaria mais preocupado, confesso-lhe, se nós dessemos chutão para a frente, se nós fôssemos uma equipa que não conseguisse chegar ao meio campo contrário de forma organizada, se nós não conseguíssemos chegar à área contrária, isso preocupa-me com toda a certeza muito mais. Portanto, os jogadores sabem, isto é um processo de evolução, de continuidade, estamos ali perto. E nós não nos podemos esquecer que fizemos 3 golos com a Vitória, fizemos hoje mais 2, fizemos golo com o São Paulo, fizemos golo com o Barcelona, portanto temos feito golos em todos os jogos. Em 4 jogos que eu aqui disputei fizemos golos em todos. Há jogos em que criamos mais volume e que temos mais chegada à área contrária. Sim, mas isso não vamos conseguir concretizar tudo aquilo que criamos, porque senão os jogos iam ser muito desnivelados a nosso favor. Arthur, Dani Paiva do GE. Globo. Eu queria que você dissesse se você, quando chegou em Belo Horizonte, conversou com o Wallace, conseguiu atualizar qual que vai ser o próximo passo dele na equipe e se consegue dar um panorama do Lucas Romero, qual que é a real situação dele agora, neste momento, no DM do Cruzeiro. Obrigada. E eu é curioso que não tive uma pergunta que me fizesse valorizar a vitória do Cruzeiro hoje. Nós andamos à procura aqui de alguma nota, de algum título,
que me parece que é desnecessário para quem tem ou deve ter uma relação tão próxima àquilo que é o jogo. E nós hoje estamos a falar mais do extra-jogo. Eu vou-vos responder. Não tenho problema, porque eu não tenho problema nenhum a responder do que quer que seja. Mas gostava que me falassem do jogo. E fizeram perguntas sobre o jogo, atenção. Não estou a dizer, mas acho que nós devemos valorizar o jogo, aquilo que aconteceu, o que fizemos, o que não fizemos, o que podíamos ter feito. Acho que é importante que nós possamos começar a ter o foco também nesse sentido. Em relação ao Wallace, conversei com ele sim, tive a oportunidade de me cruzar com ele no CT, porque passo muitas horas no CT, portanto cruzei-me com ele num desses períodos, e ele afirmou de facto que tinha cometido esse erro, que é público, portanto nada a esconder em relação a isso, que nesta altura é um processo que a mim nada mais me diz respeito, e ele também só lhe resta esperar aquilo que a administração, a direção vai decidir, ponto final. Não há mais nenhum caso em relação a isso. Conversamos, falamos de uma forma muito correta e olhos nos olhos sobre o assunto, e a partir daqui nem eu nem ele podemos fazer mais nada. Nesta altura está entregue à direção, e a direção vai tomar uma decisão em relação a esse caso. E a segunda, peço desculpa que já perdi-me um bocadinho. Sobre o Lucas Romero. O Romero, eu espero que ele esteja rapidamente pronto, porque nós levamos o Romero para São Paulo para tentar pensar que ele era capaz de ainda ser opção para o jogo do Equador. Fizemos um treino após o jogo em que ele continuou a mostrar desconforto. Estamos a tentar gerir isto de forma a não agravar ou não perdê-lo por muito tempo, e tentar minimizar o impacto e fazer com que a progressão e a entrada dele nos trabalhos de equipa seja feita de forma segura. É sempre muito difícil dizer, mas que possa ser feita mais cuidada, para que não haja nenhuma recaída da parte dele. Arthur aqui, boa noite, Marcos Botelho, Rede TMC. Eu vou falar de um jogador que, apesar de jovem, é muito importante no seu esquema tático, que é o Arroyo. Ele sempre se apresenta, não se omite, busca as jogadas individuais, tem sido até uma válvula de escape, né? Mas a gente nota, ao menos eu falando por mim, que ele peca em algumas tomadas de decisões, até porque é um jogador canhoto jogando pela direita. Então, se ele pode construir tão rápido uma jogada, ele puxa para o pé esquerdo e acaba sendo desarmado, errando algum lance, mesmo se apresentando sempre. Isso é uma situação que você pode aprimorar, ele jogando pelo lado direito, ou quem sabe deslocando ele pelo lado esquerdo, para continuar sendo um jogador importante no seu esquema. Não, nós podemos sempre aprimorar. Acho que nesse aspecto, quem mais deve ter a preocupação de aprimorar é o jogador. Todos os jogadores, à margem de progressão, de crescimento, naquilo que são as suas valências individuais. Destaca a questão de ser um jogador jovem, como é o Jonathan, como é o Cauã Moraes, que entrou, como é o Neiser, tem 20 anos, portanto, nós às vezes queremos ou tentamos exigir muito. São jovens jogadores que estão também num processo de formação, de crescimento, eles próprios, para poderem ser mais capazes e serem ativos mais importantes ainda no próprio clube. A questão de deslocar para a esquerda, para a direita, para o centro, isso é uma questão que só a mim me diz respeito. São decisões que eu só tenho que tomar em função daquilo que é o trabalho que tenho de equipa e aquilo que eu entenda que possa ser mais útil para a equipa. O ele perder a bola mais vezes é daqueles que eu quero que ele perca mais vezes. Ele, o Mateus, o Christian, o Wanderson, o Bruno, são jogadores que têm que arriscar. E quando têm que arriscar e quando têm de tomar a decisão de poderem ser mais irreverentes, vão perder mais vezes, mas as vezes que conseguirem ganhar e passar vão ser importantes naquilo que é a finalização das nossas jogadas. Boa noite, Arthur Jorge, Diego Marinho do Portal Diário Celeste. Você falou bem, exaltaram o que o Cruzeiro tem feito de positivo. 3 vitórias nos 4 jogos em que você está aqui, a primeira vitória de virada nessa temporada. Você acha que isso é um sinal de que está caminhando no sentido certo? E o que você aponta que mais tem evoluído nesse Cruzeiro sob seu comando? Acho que é importante, de facto, nós podemos realçar esse momento, e que é o momento que eu também tenho, e agora está aqui quem esteve dentro do vestiário, aquilo que eu disse aos jogadores é humildade. Humildade para nós podermos ter continuidade no trabalho que temos feito. Nós sabemos da dificuldade que é este campeonato, sabemos da dificuldade da situação em que nos encontramos, e temos, para eu poder destacar algum momento desde que eu trabalho com esta equipa, é de facto a entrega, a paixão e o compromisso que tenho sentido da parte da equipa. Ou seja, de uma equipa que trabalha para buscar resultado. Não é uma equipa que espera, não é uma equipa que está
que alguma coisa caia nas nossas mãos. Nós vamos em busca nós vamos atrás. E tenho sentido isso na equipa, nós tenho sentido naquilo que é o desempenho, os resultados obviamente que ajudam imenso, e os resultados são muito importantes para nós termos uma sequência de jogos a ganhar, de termos a consistência que precisamos para poder, como qualquer outra equipa, aqueles que vão em primeiro e segundo têm que ser consistentes para se manterem no top da tabela, nós temos que ser consistentes para fugir ao fundo da tabela. Portanto, a consistência é a palavra-chave nesta altura, dentro de um equilíbrio daquilo que nós temos que fazer, porque as competições, todas importantes, todos nós a querer ser competitivos em todas elas, todos nós a querer ganhar em todas elas. Portanto, é buscar e extrair o melhor dos jogadores, não só naquilo que é a sua capacidade técnico-tática, física também, para podermos corresponder à exigência, e a parte mental, para que nós possamos dessa forma também saber que a ambição não tem nem pode ter medida para nós.